Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Luana, estou hoje como analista de atenção primária em saúde, da Aberta Saúde, com referência no CPS de Timóteo, Capelinha e Itamorandiba. Eu sou formada em Serviço Social, mãe da Maria Clara, de 12 anos, e do José Marcos, de 1 aninho. Sou esposa do Marcos Brum. Estou aqui hoje para mediar mais uma live para vocês, onde vamos abordar o tema saúde social, o que é e como pode alavancar sua qualidade de vida. A dimensão social faz parte da saúde. A Organização Mundial de Saúde trouxe em 1947, o conceito de saúde, onde consta o bem-estar social para uma saúde integral e de qualidade. Para falarmos deste tema, contaremos com a presença da Raquel e da Pauliane. É importante só algumas informações, tá? Para esta reunião, a tela principal e o vídeo, os participantes será exibido aqui. E ao lado vai ter as perguntinhas, em instantes a transmissão já vai começar. Caso vocês tenham alguma pergunta, pode clicar aqui do ladinho e mandar para a gente. Tudo bem? Raquel de Oliveira é atualmente analista de atenção primária em saúde da Aberta Saúde, esposa do Vinícius, mãe da Vitória e madrasta da Júlia. Formada em Serviço Social pela PUC, tem um MBA em Gestão, Inovação e Serviços em Saúde pela PUC do Rio Grande do Sul e atua há mais de 15 anos na área da saúde suplementar e pública e é consultora técnica de diversas organizações sociais. A Pauliane é atualmente gerente de área em Resende, esposa do Alencar, mãe do Augusto e madrasta da Tamar, formada em engenharia mecânica e atua na indústria há 16 anos. Passo a palavra para as meninas. Boa live a todos nós. Seu microfone está mudo, Raquel. Agora vocês me ouvem? Ah, muito bom. Então, vou iniciar novamente. Pessoal, muito boa tarde. Um prazer enorme estar aqui novamente, contribuindo, construindo junto com todo mundo e trazendo esse tema, que é um tema tão importante para a gente, que às vezes nessa correria, nesse dinamismo das nossas vidas, a gente não consegue, às vezes, parar e tentar entender quais são as influências e as interferências que a saúde social tem na nossa vida. Então, nós vamos começar um pouquinho falando sobre alguns conceitos que é importante a gente estar introduzindo para a gente conseguir perceber, como que a saúde social impacta na nossa vida. Então, nós temos aqui, nessa figura, 6 dimensões de saúde.
né? Então, nós temos a saúde física, a saúde social, emocional, a mental, a espiritual e a saúde profissional. O que a Organização Mundial de Saúde nos diz, então, sobre saúde? O que é saúde? Né? Então, há muitos anos, a saúde ela não é mais considerada só uma questão de ausência de doença. A saúde ela é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença. A gente tem discutido muito no âmbito da saúde também sobre a questão do bem-estar espiritual, né? O quanto a saúde espiritual ela acaba contribuindo no nosso processo. Pode passar, Gra. E a saúde social, então? O que é a saúde social? Como que ela interfere no nosso processo de vida, no nosso processo de saúde e doença? Nós não somos seres indivisíveis, nós desempenhamos diversos papéis na sociedade. Como que a saúde social, então, ela contribui? A saúde social, ela vai falar para a gente das nossas relações saudáveis, né? Das nossas questões, das nossas relações com as nossas famílias, os nossos amigos, o nosso trabalho, a nossa comunidade. A Pauliana, ela vai trazer para a gente, né, uma experiência sobre a questão da saúde social no ambiente de trabalho, e a saúde social ela vai nos dizer um pouco da questão do quanto é importante que as outras dimensões de saúde elas estejam em equilíbrio para que a nossa saúde social ela se reflita da melhor forma. Pode passar, Grazi, por favor. Então, gente, o que é a relação interpessoal? Também é importante a gente entender um pouquinho sobre isso. A relação interpessoal, ela vai falar para a gente da questão dos nossos vínculos, né? De como que os nossos vínculos se dão, como que os nossos relacionamentos interpessoais, eles marcam a nossa trajetória de vida, como que os nossos vínculos e as nossas relações interpessoais, elas influenciam na nossa relação nos ambientes em que nós estamos inseridos, seja da nossa família, seja do nosso trabalho, seja da comunidade. Então, a relação interpessoal ela vai dizer dos nossos vínculos nos contextos em que nós estamos inseridos. E, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho do conceito de qualidade de vida. Pode passar, Gra, obrigada. A qualidade de vida, ela vai nos dizer um pouco de como nós nos percebemos nos ambientes em que nós estamos inseridos. Então, como que os nossos relacionamentos interpessoais, como que eles vão interferir, como que as nossas reações, elas vão se dar nos ambientes em que nós estamos inseridos, como seres indivisíveis, né, desempenhando diversos papéis, tendo toda essa influência de todos esses tipos de saúde, como que a gente busca ter uma qualidade de vida. Pode passar, Grazi. Agora tem uma perguntinha aí para a gente refletir. Então, quais são os fatores que podem, então, interferir na nossa saúde, pensando nessas dimensões que a gente conversou, que a gente está falando, e pensando nesses conceitos? Então, quais são esses fatores que podem interferir? Eu tenho certeza que todos nós vamos conseguir identificar, mas, por vezes, a gente pode não perceber todas essas interferências que nós acabamos sendo influenciados. Pode passar, Gra. Nós vamos conversar um pouquinho, gente, então, sobre os determinantes e as condicionantes de saúde. Passa mais um, por favor? Então, a gente tem, gente, diversos fatores, né? Nós temos a nossa questão de alimentação, nossa renda, atividade física, moradia, meio ambiente, o nosso trabalho, a questão da nossa educação, o nosso transporte, quanto tempo a gente perde hoje com o deslocamento, né? A questão do nosso lazer, os bens e serviços sociais, e nós precisamos, como nós falamos, a questão do conceito de saúde social, ter um equilíbrio sobre tudo isso. E eu tenho certeza que não é só para mim, né? Mas todos nós, a gente vivencia esse desafio de conseguir equilibrar, de conseguir equacionar todos esses determinantes e condicionantes sociais. Então, o que são, então, os determinantes sociais? Eles estão relacionados às condições em que nós vivemos e trabalhamos, né? Então, todos os fatores sociais, emocionais, econômicos, políticos, eles vão ter uma influência, uma interferência no nosso processo de vida. Então, esses fatores, né, considerando a questão emocional, considerando a questão étnica, psicológica, esses comportamentos, eles vão influenciar na nossa saúde e eles podem ou não potencializar alguns fatores de risco. Então, né, todos nós vivenciamos diversos papéis, a gente não consegue, por vezes, a gente precisa
precisa dividir o nosso tempo, mas nós vivenciamos ao mesmo tempo e somos influenciados por diversos sentimentos, né? Além dos sentimentos, esses fatores que determinam e também condicionam as nossas vidas, né? Nós temos aí diversas jornadas que nós precisamos, ao longo do nosso processo de vida, estar desempenhando, e os nossos determinantes e condicionantes em saúde, eles vão falar um pouquinho para a gente sobre a questão do propósito, né? Uma vez que a saúde, ela não é considerada mais só como ausência de doença, qual que é o nosso propósito, né? Qual que é o nosso propósito de vida, sabendo que nós temos que desempenhar tantos papéis, sabemos que nós temos tantos determinantes e condicionantes que interferem no nosso processo de vida, qual que é o nosso propósito, né? Como que nós vamos desempenhar nos nossos papéis na sociedade, no trabalho, dentro do nosso âmbito privado, na nossa casa, como nós vamos desempenhar, como nós vamos reagir a todas essas influências, de modo que a gente tenha, que a gente busque uma melhor qualidade de vida. Como ter qualidade de vida, havendo tantas influências, tantos determinantes no nosso dia a dia. Pode passar, Grazi. Então, gente, a gente traz aqui uma reflexão, né? É uma imagem simples, mas ela fala um pouquinho para a gente, ilustrando em horas, né? A gente tentou trazer aqui para a gente conseguir perceber como que fica mais ou menos a divisão do nosso dia. Eu tenho certeza que muitos de nós não ficamos, né? Não nos dedicamos só, às vezes, 9 horas para as questões relacionadas ao trabalho, né? As questões de deslocamento, às vezes, nós desempenhamos muito mais. Pode passar, Grazi, mais um, por favor. E nessa trajetória que a gente, né, desde o nosso despertar, né, desde abrirmos os nossos olhos, organizarmos ali a nossa dinâmica familiar no nosso âmbito privado, até todo o processo que a gente faz, né, durante o dia, né, precisamos tentar inserir dentro do nosso contexto de vida, né, momentos para lazer, momentos para saúde, para cuidarmos da nossa saúde, né, temos a questão do deslocamento, temos a questão do nosso trabalho, então, quanto é importante nós estarmos bem para que a gente possa desempenhar um trabalho com qualidade, para que a gente possa sofrer as interferências com menor impacto na nossa vida, até que a gente retorne para este ciclo dentro do nosso ambiente privado novamente. E o que acontece no meio desse caminho? No meio desse caminho, a gente tem diversas escolhas, né? Desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente deita, né? A gente precisa fazer escolhas, escolhas têm preço, né? E a ausência de escolhas, elas também têm um preço para a gente. Então, a gente precisa fazer escolhas. No meio desse caminho, dessas escolhas, eu falo que a reflexão que eu tenho tido, principalmente nos últimos anos, é escolher com quem eu quero percorrer a minha jornada. Quem são as pessoas que eu vou trazer para a minha jornada? Como eu vou escolher me relacionar com as pessoas em que eu me deparo, em que eu tenho a oportunidade, né, o presente de encontrar no meio da minha jornada, né? Nessa jornada, nós somos influenciados e nós também influenciamos, né? É um engano a gente pensar que isso não acontece, isso acontece de uma forma muito natural, né? Eu tenho certeza que, assim como eu, vocês também já devem ter vivenciado situações em que, às vezes, a gente encontra uma pessoa, seja no âmbito corporativo, seja no âmbito social, que há anos a gente não vê, e essa pessoa, às vezes, consegue trazer para a gente algum relato do período em que ela teve algum período de convivência com a gente, né? E aí a gente consegue perceber, né? É um feedback que a vida nos dá, muitas vezes, de como nós influenciamos, às vezes sem imaginar, e de como nós somos influenciados. Então, nesse sentido, a gente precisa refletir um pouquinho sobre a questão do posicionamento. Como que os meus posicionamentos, né, nas minhas relações interpessoais, nas minhas relações profissionais, eles vão influenciar os ambientes em que eu estou inserida, né? E aí a gente precisa lembrar que a gente sempre deixa algo e a gente sempre traz algo conosco, né? Acho que um dos maiores ganhos que a gente tem nos relacionando é a questão do aprendizado que nós temos uns com os outros, né? E toda circunstância, ela vai trazer para a gente uma oportunidade de aprendizado, né? Mas é importante a gente refletir que o aprendizado, ele vem para quem quer aprender, né? É importante a gente entender que, às vezes, se a gente ficar repetindo ciclos, né, sem que a gente perceba aonde, às vezes, a gente pode estar tendo ali uma oportunidade de melhoria, aonde a gente pode estar ali tendo uma oportunidade de mudança, se a gente não consegue perceber essa trajetória, a gente vai incorrer no erro de sempre ficarmos
cometendo as mesmas falhas, repetindo alguns processos. Então, toda circunstância ela é uma oportunidade de aprendizado para quem quer aprender. E falar um pouquinho também da nossa saúde social no contexto da pandemia, né? Todos nós nos deparamos aí com um cenário muito diferente em 2019, no final de 2019, e eu fico pensando como que talvez cada um de nós passaríamos a virada do nosso 2018 se nós soubéssemos tudo o que aconteceria nos anos seguintes. Então, no final de 2019, nós vivemos um cenário de pandemia. Em 2020, a gente teve um cenário de isolamento social, de distanciamento. Nós tivemos que aprender a viver de uma forma, né, diferente. Em 2021, a gente se deparou com inúmeras variantes, né? E agora, 2022, a gente está aí nesse cenário que, no mundo, né, pós-pandêmico, aprendendo a viver dessa forma, a gente ainda tem um cenário aí que o mundo todo está acompanhando, né, de um cenário de guerra. Então, se a gente conseguisse prever, se a gente imaginasse que essas coisas elas iam acontecer, como será que os nossos posicionamentos eles teriam sido, talvez, antes? E isso, para a gente, fica sendo um sinal de alerta, né, em como nós podemos mudar o nosso posicionamento hoje, como que nós podemos aproveitar este aprendizado desse processo para a gente ter um posicionamento diferente nas nossas relações interpessoais, nos ambientes em que nós estivermos inseridos. Pode passar, Grazi, por favor. Então, eu falei um pouquinho da questão, né, da pós-pandemia, e aí a gente tem essa mudança da questão do mundo VUCA para o mundo BANI, né, pós-pandêmico, um mundo frágil, um mundo ansioso, um mundo não linear, um mundo incompreensível, né? O mundo BANI, ele traz para a gente novas perspectivas, ele descreve para a gente uma situação atual e um estado emocional de conexões causais. Na semana passada, nós tivemos a live da questão do metaverso, né, e foi tão interessante, né, quando a gente viu o que os palestrantes eles trouxeram para a gente e uma concepção que a gente tinha antes da questão, né, da Matrix. A Matrix ela trazia para a gente uma questão mais engessada, e o metaverso ele vem oportunizar conexões. O metaverso ele vem oportunizar relações, ele vem oportunizar inclusão. Então, nesse mundo pós-pandêmico, nesse mundo BANI, nesse mundo onde as relações elas estão sendo cada vez mais potencializadas pela questão da interação, pela conexão virtual, a gente tem uma tendência, né, a pandemia ela acelerou este processo, né? A pandemia nos ensinou a adaptar, nós estamos ainda nos adaptando a esse processo de interação, de conexão, e a pandemia ela trouxe para a gente toda uma aceleração desse processo. E lá atrás, no início, eu tinha alguns receios, né? As crianças estudando online, nós nos adaptamos a um ambiente de home office, de relações interpessoais, virtuais, como nós estamos agora, né? Quantas lives foram realizadas, quantas lives agora a gente realiza para oportunizar essa interação, deixar de forma mais próxima, deixar de forma mais ágil as informações chegando até as pessoas. E isso tudo foi oportunizado após a questão da pandemia, causando na gente essa aceleração, estes desafios, né? E a questão do mundo metaverso, ele traz para a gente também a oportunidade das conexões. Eu me lembro, na semana passada, o Candreva, numa das falas dele, ele ilustrou de uma situação onde ele conheceu alguém, numa relação, por uma conexão virtual, e teve a oportunidade depois de estar com essa pessoa pessoalmente, e ele disse que ele tinha muito mais proximidade, ele se sentia muito mais próximo dessa pessoa do que com outras que ele convivia de relacionamentos interpessoais presenciais, né? Então, no início da questão da pandemia, dessas conexões, eu tinha muito esse receio de como que nós íamos sofrer essas interferências, sofrer essas influências, de modo que talvez isso fosse nos distanciar, né, de um ambiente próximo, de um ambiente de relacionamento interpessoal. E hoje a gente vê que não, hoje a gente vê que a questão do mundo do metaverso, a questão da pós-pandemia que nós estamos vivenciando, ela tem oportunizado as conexões. A gente não tem perdido a possibilidade de nos conectarmos, de termos relacionamentos, de oportunizar a inclusão. A questão da diversidade, muito pelo contrário, ele tem potencializado isso. Pode passar, Grazi.
Então, gente, para a gente entender um pouquinho, né, um resumo dessa jornada que a gente conversou sobre a questão da nossa saúde social, né, num contexto de pandemia, num contexto pós-pandêmico, a gente traz aqui algumas reflexões, né, do ponto de vista dos nossos relacionamentos, né? Então, o primeiro deles que a gente queria convidar para uma reflexão é entender que convivência gera semelhança. Então, escolha muito bem as pessoas que nós vamos nos relacionar, com quem nós vamos trazer para a nossa vida. Aquelas pessoas em que a gente não tem essa oportunidade, né, de escolher, vamos dar a oportunidade de conhecer uns aos outros, de nos relacionarmos, né, de entendermos, de exercitar a empatia, para que a gente tenha oportunidade de ter boas relações, para que a gente tenha oportunidade de conhecer mais do outro. Identificar, então, a nossa rede de apoio, para que a gente tenha uma boa saúde social, né? Então, essa diversidade que nós estamos vivendo nos últimos anos, ela traz para a gente uma série de desafios de adaptar a logística com os nossos filhos, né? A gente ainda está finalizando aí o mês de março, né? Dedicado às mulheres. A gente desempenha, e não só as mulheres, mas a gente desempenha tantos papéis, todos nós, no nosso dia a dia, né? Mas trazendo um pouquinho para o cenário feminino, Pauliane também vai trazer para a gente alguns exemplos, a história dela. Nós desempenhamos diversos papéis e às vezes a gente está inserido no ambiente de trabalho ou a gente está numa reunião e às vezes o filho precisa de um auxílio nesse mundo virtual que a gente vivenciou com os nossos filhos, né? E as outras relações. Então, a nossa rede de apoio, ela nos auxilia muito. Então, identifique quem é sua rede de apoio, identifique com quem você pode contar no seu dia a dia. Né, algo muito importante, né, seja grato, conquiste, exercite, comemore o exercício de pequenas conquistas, né, então, realizou algo bacana no trabalho. Outro dia, uma colega compartilhou comigo, tanto que ela ficou feliz por ter conseguido fazer uma receita que ela há anos tentava fazer, que era algo de trajetória de família. Ela falava, nossa, que eu estou tão feliz, é algo tão pequeno, mas me traz tanta alegria. Então, conquiste, comemore as pequenas conquistas, né? Isso é tão importante, é importante para que a gente exercite nos ambientes onde nós estivermos aquilo que nós fazemos. Né? Nós somos aquilo que nós fazemos e não aquilo que nós falamos. Né? Nós temos que liderar pelo exemplo, nós ensinamos pelo exemplo. Né? Às vezes a gente só falar não faz nenhuma diferença se as nossas atitudes elas não comunicarem aquilo que esteja coerente com aquilo que nós falamos. Conheça a sua estrutura. É tão importante a gente saber do que nós somos feitos. É tão importante a gente exercitar o autoconhecimento, saber quais são as nossas fragilidades, né? Para quê? Para que a gente possa fortalecê-las, para que a gente possa compreender aonde nós somos mais frágeis, entender quais são os mecanismos que cada um de nós funcionamos, para que a gente possa se fortalecer. Então, conheça a sua estrutura, saiba do que você é feito, saiba daquilo que te abala e busque recursos para se fortalecer. Não tenha medo de errar. Os erros trazem oportunidade de aprendizado. Né? A questão dos erros, eu falo que é tão importante, eu tento exercitar isso no meu dia a dia, pessoal, profissional, da importância do erro. Né? O erro é importante porque ele nos mostra que aquele caminho a gente não precisa seguir mais. Né? Daquela forma a gente já fez e a gente já viu que não deu certo. Então, é importante que a gente aprenda rápido para que a gente não fique ali eternamente repetindo ciclos, repetindo processos. Né? Valorize o ordinário. Valorizar o ordinário talvez seja um dos maiores aprendizados que a pandemia tem nos trazido. Né? Acho que todos nós experimentamos o sentimento de querer despertar de manhã de um jeito normal, né? De poder abraçar a nossa família, de poder cumprimentar os nossos colegas, de nos reconhecer sem máscara, né? As crianças que nasceram na questão da pandemia, eu tenho vivenciado isso por conviver com crianças, e eu tenho uma filhada de 1 aninho e ela se assustou muito quando ela começou a ver as pessoas na rua sem máscara. Então, é algo novo, né? É algo que é novo para quem está iniciando a vida. Então, a gente nunca valorizou tanto poder sair de casa e poder respirar sem ter uma máscara, ou
poder ter o sentimento, né? Às vezes assim adoeceu e uma gripe às vezes tomou uma proporção tão grande, né? E acabou nos acometendo com perda de entes queridos. Então valorize o ordinário, né? Para que essas situações que nós não vamos escolher, mas elas vão acontecer, extraordinárias, que não estão no nosso planejamento do nosso dia a dia, para que quando elas aconteçam nós estejamos fortes, nós estejamos com as nossas relações consolidadas, nós saibamos com quem nós podemos contar para que a gente possa superar esse processo, porque ele vai passar. Né? Ele pode demorar um tempo, nós já estamos aí há 2 anos nessa questão de pandemia, mas ela vai passar, né? E outros desafios eles virão. Então, nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar unidos, nós precisamos poder contar uns com os outros nos ambientes em que nós estamos inseridos para que a gente possa suportar esses processos que irão acontecer. Conecte-se com o que te faz bem. Nessa pandemia, ela me ensinou tanto o valor da questão do exercício físico, né? A oportunidade de aproveitar os momentos em família, né? A questão do valorizar o ordinário. Hoje, por exemplo, eu e minha família, nós somos 4 e nós, toda terça e quinta, nós fazemos natação todos juntos. E além de ser algo que exercita a nossa saúde física, é algo que nos oportuniza uma interação, é algo que nos oportuniza uma integração, é algo que nos ajuda a fortalecer nas nossas filhas a liderança pelo exemplo, o esforço, né, a importância de se dedicar para conseguir algo. Então, conecte-se com a natureza, conecte-se com aquilo que te faz bem. Se você gosta de cozinhar, se você gosta de conversar, eu não sei vocês, mas eu fiz diversas reuniões sociais para manter próximos os meus amigos virtuais durante a noite, como happy hour, para que a gente pudesse fortalecer, para que a gente pudesse continuar conectado. Então, conecte-se com aquilo que te faz bem. Se é a questão espiritual, conecte-se com a questão espiritual. Se é a questão familiar, busque fortalecer as suas conexões, para que você esteja forte, para que você esteja sólido para os processos que nós vamos passar. E não se compare, porque nós somos únicos, né? Todos nós somos únicos, temos um propósito, né? Entender o nosso propósito, entender o motivo pelo qual nós estamos inseridos nos ambientes em que nós estamos, qual é a diferença que nós fazemos nos espaços em que nós estamos inseridos, é muito importante. Então, não se compare, nós somos únicos, todos nós temos entregas a fazer, seja no ambiente que for que a gente estiver, mas nós somos o principal ativo, seja da nossa vida pessoal, seja da nossa vida profissional. Então, não se compare, né? Eu sou única, cada um de nós somos únicos, e nós temos que tentar, às vezes, exercitar, ser diferentes dentro de cada individualidade, dentro de cada um com a sua diversidade, mas fazer a diferença. Essa é uma oportunidade linda que cada um de nós temos no nosso dia a dia. E para isso, eu queria estar divulgando aqui, nós já divulgamos nos últimos meses a questão do nosso planner na Aberta. A Aberta ela tem um planner que é para a gente poder se organizar, que é para a gente poder entender e aí, né, escrevendo as nossas metas, os nossos objetivos, dentro dos nossos ambientes, dentro das nossas dimensões de saúde, quais são as metas que nós nos propomos, como que nós vamos alcançá-las. Então, o planner ele está disponível. Eu acho que a Lu vai disponibilizar um QR Code que vai estar divulgando, mas nós temos também no aplicativo da Aberta Saúde. Então, utilize o planner, ele foi feito com muito carinho para que cada um de nós possamos nos ajudar a nos organizar no nosso dia a dia. Você ia falar, Lu? Não, só que vai ser divulgado mesmo o QR Code, né, para a gente poder baixar, mas também no nosso site a gente tem lá disponível. Joia, isso aí. Gente, ainda falando da questão, né, das nossas relações interpessoais e trazendo aí para o nosso ambiente corporativo, né, eu tenho a felicidade de ser embaixadora da cultura dentro da empresa também, e a gente queria trazer um pouquinho de como os comportamentos da cultura, eles colaboram para nossas relações interpessoais. Como que os comportamentos da cultura, o exercício desses comportamentos, eles agregam a nossa vida profissional, eles agregam a nossa vida pessoal, porque, como eu disse, a gente sempre leva
leva e traz algo, né? Então, eu tenho certeza que a gente acaba reproduzindo os comportamentos da cultura no nosso dia a dia. Então, para falar um pouquinho para a gente em relação à questão profissional, a questão dos comportamentos no dia a dia, a Pauliane vai poder colaborar com a gente, né, Paulinho? Raquel, Oi. Só um minutinho antes da Claro. Pauliane começar, é porque nós recebemos uma perguntinha que eu acho que vai voltar um pouquinho, lembra o que você trouxe para a gente, e aí dá continuidade com a fala da Pauliane para nós, tá bom? A pergunta é, quando o relacionamento interpessoal não vai bem no ambiente domiciliar, quais os possíveis reflexos no ambiente de trabalho? Né? E como que a gente pode cultivar o relacionamento interpessoal no mundo virtual? Vamos lá. Duas perguntinhas. Duas perguntas. Vamos lá, a primeira, então. Acho que a primeira, sim, eu vou responder com uma palavra, né? E eu não sei se vocês vão concordar, mas para mim é um caos. Né? Quando a parte interpessoal, ela não, pessoalmente nós não estamos bem, isso vai refletir, né, no nosso ambiente onde nós estamos inseridos. Nós vamos começar a transferir algo para alguém, né, sentimentos, nós vamos começar a exigir muito mais dos outros. Muitas vezes a gente repercute isso dentro do nosso âmbito privado, ali com as nossas famílias, né, exigindo muito mais das pessoas que estão, exigindo de forma desproporcional. Então, como a gente falou da questão, a saúde social, ela ajuda a gente a equilibrar todas as outras dimensões da saúde. Então, quando essa saúde ela não vai bem, a tendência de haver esse desequilíbrio e de nós vivenciarmos essas influências de uma forma mais caótica, ela é muito grande. E ela, de fato, ela acontece. E isso acaba fragilizando as nossas relações. Isso acaba fragilizando a forma com que nós percebemos o outro, a forma com que o outro nos percebe. Né? E essa situação é uma situação que ela pode ser momentânea, se ela é identificada, se ela é percebida rápido, mas ela pode se delongar. Né? E aí o grande problema é quando ela se delonga e a gente demora a perceber os impactos disso, porque aí a gente começa a ter outras interferências, a desenvolver outros processos de adoecimento. Né? E é interessante, Lu, se a gente dividir a palavra adoecer, vou dividir com vocês para a gente poder refletir. A dor é ser. Então, muitas vezes a gente se depara nessa situação. Né? Às vezes a dor é ser uma mãe com diversas outras atividades, com diversas outras entregas e que não está conseguindo equacionar as suas entregas com aquilo que ela precisa desempenhar no mundo privado dela. Às vezes a dor é ser um pai que está com um filho doente e precisa estar no trabalho dedicado integralmente, mas a mente dele não vai conseguir fluir para aquilo que ele precisa. Então a gente precisa ter um equilíbrio. Né? E eu tenho vivenciado, eu tenho participado dentro do ambiente corporativo, como que o comportamento da cultura ele tem colaborado, né? Exercitando a abertura, exercitando a colaboração para esses momentos, para que a gente tenha uma leveza melhor no nosso dia a dia, para que a gente consiga exercitar no nosso ambiente de trabalho as nossas funções, entendendo que nós somos seres, que nós não somos indivisíveis, que nós temos tantos papéis, nós sofremos tantas influências, mas que é capaz a gente conseguir equilibrar. E os comportamentos da cultura, ele vem nos auxiliando a isso. A segunda pergunta era como ter relacionamentos? Seria como cultivar um relacionamento, como cultivar um relacionamento interpessoal no mundo virtual. Mas eu só queria fazer um adendo, que nós recebemos uma outra pergunta que eu acho que você acabou respondendo, né? Que é assim, o que a empresa está estruturando para aumentar a interação entre os colegas de trabalho, né? Então, assim, eu acho que essa pergunta ela veio muito com o final da sua resposta anterior, dessas oportunidades que nós temos hoje dentro, né, da Aberta, dentro da Celor, que é essa interação com os nossos colegas. Mas aí, voltando à última, né, que era como cultivar o relacionamento interpessoal no mundo virtual. Então, acho que é dando abertura, né, novamente, o comportamento da cultura que a gente tenta exercitar, que a gente tem, né, se desafiado a fazer cada vez melhor, é dando abertura, né, para conhecer as pessoas de fato, né, para que as pessoas entrem nas nossas histórias, né, e que nós possamos entrar na história das pessoas, conhecer de fato, exercitar a empatia, né? A questão dos relacionamentos interpessoais, elas trazem para a gente também uma reflexão que eu acho importante que a gente tem em relação a ter limites,
É importante que a gente tenha limite, é importante que a gente entenda o quão o relacionamento interpessoal do mundo virtual, ele pode estar, às vezes, consumindo a questão do nosso tempo, e a gente poder otimizar isso. De que forma, né? A gente trouxe um slide que fala de uma trajetória, de uma jornada do nosso dia a dia. Então, a gente precisa delimitar qual que é o momento em que nós vamos estar dedicados a isso, porque a gente não consegue fazer isso o tempo todo, integralmente, mas quando a gente for se conectar, né, de forma virtual, de forma online, que a gente esteja ali dedicado a conhecer de fato as pessoas, que a gente esteja ali de fato a exercer uma empatia, que a gente possa oportunizar esses momentos de forma qualidade, marcar almoços. Eu não sei se vocês tiveram já essa oportunidade, mas eu tive já alguns momentos em família, com colegas, em que a gente, de forma virtual, a gente se conectou, cada um dentro do seu ambiente, com, né, quilômetros de distância, mas que a gente conseguiu cultivar e fortalecer esses relacionamentos. Poliane, se você quiser dar sequência. Obrigada, Raquel. Boa tarde, pessoal. Um prazer enorme estar aqui hoje, conversando um pouquinho com vocês. Depois do que a Raquel falou, nem tem mais o que falar, né, Luana? Né, Raquel? Falou muito bem, expôs esse tema lindamente aí, com muitos detalhes, né? E a gente fica, assim, para pensar, muito reflexivo mesmo sobre essa questão da saúde integral, né? Às vezes a gente compartimenta as coisas e acaba que a gente deixa de dar atenção para uma área que é tão importante, né? A Raquel falou, quando a gente não cuida do social, quando a gente não impõe limites, quando a gente não investe em autoconhecimento, para entender o que soma a nossa energia, o que tira a nossa energia, né? A gente acaba sofrendo mentalmente, sofrendo até doenças no corpo físico, em função de não identificar o que está nos adoecendo, né? Então, é muito importante a gente ligar o nosso alarme, nosso alerta aí para as questões sociais, né? Eu fiquei super feliz de receber o convite para estar aqui, né? A Luana falou, eu não sou da área de saúde, eu atuo na área industrial há 16 anos, né? Mas eu recebi esse convite através da Rafaela Bittencourt, e ela lembrou de mim porque a gente já se encontrou anos atrás, né, dentro aí dos relacionamentos interpessoais, por motivos sociais, né? Então, falando um pouco aqui sobre esses comportamentos da cultura, os nossos comportamentos da cultura, trazendo isso para esse momento, acho que a gente pode fazer um paralelo, né? Praticamente todos os nossos comportamentos da cultura relacionados à saúde social, né? Mas eu queria aqui hoje ressaltar 3, principalmente, né? Falando um pouco de abertura, a Raquel usou essa palavra durante a explanação dela, né? Exercitar interações autênticas, honestas, né? De maneira aberta. Isso é uma coisa que a gente faz no contato diário, tendo interações transparentes, usando de comunicação e escutativa, né, mostrando interesse genuíno. Então, dedicar tempo para construir esses relacionamentos interpessoais de confiança, né, de abertura. E aí a gente, dessa maneira, estimula um ambiente social honesto e seguro para as pessoas que estão nele, e a abertura ela vem naturalmente, né? Então, isso é uma coisa muito legal. Como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, né? A gente pode trocar feedbacks, pode reconhecer comportamentos diferenciados. Isso, com certeza, vai apoiar na construção de caminhos que vão nos levar aí aos nossos objetivos e resultados, né? Um outro comportamento que, para mim, não tem como separar da saúde social é a colaboração, né, gente? Então, não existe colaboração sem interação social. A gente vê aí os nossos grupos de inovação, os nossos grupos de trabalho voltados para a segurança, um suportando o outro, um colaborando com o outro, né? Mostrando alinhamento, exercitando esse relacionamento interpessoal, aceitando ideias melhores, né? Na busca aí do objetivo geral. E por último, eu ressaltei aqui a humildade, que é um comportamento importantíssimo para a saúde social. A gente tem que estar sempre aberto, né, para extrair, dar o nosso melhor,
Temos sempre que nos colocar aí na postura, no comportamento de um eterno aprendiz, porque quando a gente demonstra que a gente está aberto para aprender e que a gente não sabe tudo, certamente esse link social, essa comunicação, o relacionamento interpessoal vai fluir muito melhor. Então, meninas, a gente teve uma perguntinha aqui, só para voltar nela rapidinho, com relação ao relacionamento interpessoal, descrito ou discriminado, né, no nosso planner. Tem um link, tá, no arquivo, que vocês vão acessar e ter todas as informações sobre todas a saúde. Poliana, assim, você trouxe para a gente brilhantemente, né, com relação à importância da gente se agregar, estarmos próximos, muito linkado ao que a Raquel falou, né, dessa vivência, desse empoderamento, desse cuidado, do conhecimento dos nossos limites, o quanto que isso contribui, né, para a nossa saúde social, pessoal, trabalho, essa unificação de tudo, né? Nós temos mais algumas perguntinhas, eu vou estar direcionando para vocês, tá? Para a Pauliane, como que a saúde faz a diferença na sua trajetória pessoal e profissional? Então, gente, assim, pessoalmente falando, né, como eu comentei, por personalidade, eu sempre tendi a ser uma pessoa mais extrovertida e relacional. Mas mesmo assim, né, eu sempre procuro investir em ações que contribuem para o bom relacionamento interpessoal e que certamente vão facilitar a manutenção da saúde social em todos os âmbitos da minha vida, né? Então, como eu falei para vocês, eu procuro exercitar a escutativa, coisas simples, né? Chamar as pessoas pelo nome, olhar nos olhos quando eu me comunico, utilizar a linguagem corporal e gestual para sinalizar interesse genuíno. Eu busco ser muito transparente em todos os meus relacionamentos, mantendo uma abordagem gentil e acolhedora. Tento receber críticas com humildade e fazer com cortesia e sinceridade, sempre visando o crescimento e a construção, né? Eu acho que, como eu falei, é muito importante investir em autoconhecimento para entender o que nos faz bem e para colocar limites para manter a saúde integral, né? Como que a gente pode buscar esse autoconhecimento, né? Fazer terapia, participar, ter pessoas que têm a mesma rotina que você, compartilhar, né? Isso são coisas que eu busco sempre, né? Além disso, eu estudei música aí 15 anos da minha vida e dei aula, fui professora de música, gosto de cantar, então normalmente eu acabo dando uma palhinha com os amigos, né, no fim de semana, quando a gente está em algum ambiente aí que tenha música, né? No contexto organizacional, eu entendo que a promoção da saúde é essencial para que o indivíduo tenha conforto e capacidade necessária para executar suas atividades de forma produtiva e saudável, né? Aqui na Arcelor, a gente vê esse investimento, né, no bem-estar corporativo. Esse momento aqui que a gente está vivendo hoje é um momento desse, de incentivo ao bem-estar, à saúde integral, né? Além disso, a gente tem a Aberta, temos uma ótima assistência de saúde, tem a psicologia viva, né, que também é uma ferramenta muito legal para autoconhecimento e para evolução social. Enquanto líder de uma equipe, né, eu aposto muito na proximidade, conhecer cada um, entender as necessidades. Eu acredito que tratar cada pessoa como um indivíduo colabora demais para o amadurecimento emocional e social da equipe, né, para essa pessoa se localizar na equipe, né, e assim, entender que tem momentos de seriedade, a gente vai tratar como tal, mas que a gente tenha sempre que buscar um ambiente, um clima agradável para que as pessoas busquem se relacionar bem, né, um clima que propicie isso. Nos traz segurança, né, Pauliane? Acho que isso é muito importante. A gente, quando ela entra numa zona de segurança, a gente fica mais à vontade e tranquilas também, né, para trazer e empoderar esse relacionamento interpessoal e para que a gente possa se desenvolver, né? O relacionamento interpessoal, ele está ligado a qual pilar da cultura? Né? No olhar de vocês, nós recebemos essa perguntinha aqui. Em qual pilar da cultura que vocês enxergam o relacionamento interpessoal? Pode falar, Raquel. Vamos lá. Olha, eu enxergo em todos.
né? É verdade. Eu não consigo dividi-los. Né? A gente exerce a questão do relacionamento interpessoal quando a gente dá abertura para o outro, quando a gente é colaborativo nos processos em que nós estamos inseridos, como Pauliane disse, a questão da gente se dispor, né? Disponibilizar o nosso tempo para conhecer o outro, né? Conhecer o outro pessoal, conhecer o outro dentro das demandas que às vezes ele precisa, né, de apoio, né, que a gente consegue auxiliar, exercendo a humildade. Eu acho que isso é essencial quando a gente busca entender qual que é o foco do cliente, né? A gente busca ali conhecer, para a gente conhecer de fato qual é o foco do cliente, a gente precisa se dispor de fato a conhecê-lo, e a oportunidade de se relacionar de forma interpessoal, ela agrega isso para a gente, né? Ela potencializa essa condição, para que a gente consiga conhecer de fato qual é o foco. E o empoderamento, né? A gente não centralizar o saber, a gente não centralizar o conhecimento, né? Nós colaborarmos, exercitar a colaboração junto com o empoderamento para que a gente possa ampliar, e é nisso que eu acredito, né? Quando a gente consegue fazer uma junção de todos esses comportamentos, a gente consegue ampliar o nosso potencial enquanto time, né? É um só time, de fato, a gente consegue potencializar outras áreas, a gente consegue, né, ter uma sinergia melhor, e o desempenho ele vem fatalmente, né? Eu acho que esse resultado, quando a gente se preocupa com o processo, né, em vivenciar o processo de uma forma bem feita, em vivenciar o processo exercitando os comportamentos de fato, né, tendo uma coerência com aquilo que o comportamento ele diz, com aquilo que nós praticamos, os resultados eles vão ser só uma consequência feliz daquilo que a gente busca, né? E os desafios eles vão acontecer? Vão acontecer. E que bom que existem desafios, porque os desafios eles nos ensinam, né? Eles nos fazem enxergar um potencial que às vezes nem nenhum de nós imaginávamos que nós tínhamos. Eles nos oportunizam encontrar caminhos, né? E aí exercitar a nossa mente para a inovação. Então, eu não consigo dividir, escolher um exclusivo, não, Lu. Para mim, são todos eles. Nos estimula, né? Que eu acho que Com é o mais certeza. importante. Com certeza. Você mencionou, né, Raquel, com relação ao mês de março, ao mês da mulher, e aí, assim, veio uma perguntinha: qual que é o papel da mulher no social perante ao mundo? A gente nem pode puxar sardinha, né? Eu ia falar que a gente ia dominar o mundo, né? seja por número populacional, mas, gente, né, nós temos um papel fundamental, nós temos um papel aí essencial, a gente, né, é fato, é científico que nós conseguimos desempenhar diversos papéis, e o fato, né, de ser mulher, a sensibilidade que existe, né, no simples fato de sermos mulheres, de percebermos, né, a gente consegue estar inserida aqui, dedicada, né, ao ambiente que nós estamos na live, mas a gente, ao mesmo tempo, nós conseguimos pensar tantas outras coisas, né, a gente se desempenha uma organização, né? Pelo menos, eu tento gerir o meu tempo, fazer uma gestão do tempo de forma que eu consiga desempenhar todas as funções que eu preciso, dentro daquele tempo determinado para cada uma delas, para que eu tenha menor desconforto. Então, essa habilidade que o ser mulher tem de ser sensível, de organizar, de conseguir desempenhar diversas tarefas, mas acho que principalmente de integrar. Né? A gente acha que a nossa sensibilidade ela potencializa isso em nós, né? Essa capacidade integrativa, essa capacidade colaborativa, né? A questão do ensinar, do aprender, né? Quando nós somos, e aí não é só mulher, né? Eu acho que quando nós nascemos pais, né? Quando nós temos os nossos filhos, sejam biológicos ou não, nós nascemos juntos, e aí o ser mulher ele se aflora dessa forma, a gente começa a descobrir papéis, sentimentos que a gente não tinha, e mesmo quando nós não temos filhos, né, quando nós desempenhamos os outros papéis que nós temos, a gente consegue também fazê-lo com uma forma de igual proporção, de igual dedicação. O que você acha, Pauli? Não, eu concordo, né, plenamente. Eu acho que não é só ser mulher, né? Eu acho que esse papel de
vários papéis, ele também cabe aos pais, aos homens, e é isso aí, né? Eu concordo plenamente com o que a Raquel falou. Poliana, a gente tem uma perguntinha para você aqui também, tá? Quais as dificuldades, enquanto mulher, você já enfrentou na empresa? Eu acho que essa está muito casada com uma outra, né, que pede para a gente falar da melhor maneira de lidar com os problemas no trabalho também, não levando para o lado pessoal e sim usando, né, das estratégias apresentadas de relacionamentos interpessoais. Legal. Essa é uma pergunta muito filosófica, né? Eu acho que eu, Pauliane, poderia listar alguns, né? Como falei para vocês, eu tenho 16 anos de indústria, sempre trabalhando em áreas que até então são predominantemente masculinas, mas estamos trabalhando aí para mudar isso, né? A ArcelorMittal tem uma meta bastante arrojada, né? De 30% de mulheres aí nos anos próximos, mas a nossa expectativa é de que no futuro próximo a gente chegue a 50, né? Que seja realmente em paridade aí a quantidade de oportunidades para as mulheres e homens aí em todas as áreas profissionais, né? Eu acho que não existe nenhuma mulher que esteja tanto tempo numa área, num setor tão masculino que não tenha tido alguma dificuldade. São as dificuldades que nós conhecemos e sabemos, né? Que geralmente grupos de diversidade enfrentam nesse tipo de ramo, né? Então, discriminação, machismo, né? São oportunidades que focam em pessoas do gênero masculino ou outro gênero. Mas, assim, ao longo dos anos, a gente vai amadurecendo e entendendo como se posicionar, né? De maneira social, adequada. Nunca pessoal, mas inclusive colaborando para o aprendizado de quem pratica esse tipo de atitude ou de ação em relação a grupos de diversidade, né? Então, ao longo da minha vida, já poderia listar algumas, mas sempre nessas oportunidades foi um momento de crescimento para mim e que certamente também para o outro lado, né? Um momento de aprender. A gente está evoluindo muito, infelizmente, a mentalidade da nossa educação, né? Do nosso passado educacional, da estrutura da sociedade ainda é muito uma mentalidade patriarcal, né? Patriarcal, E a gente acredita muito que criando os nossos filhos, né? Raquel, eu, Luana, temos aí crianças, né? Que eles serão peça importante de mudança no que a mudança que a gente deseja ver aí no futuro, né? Qual é a outra pergunta, Luana? Estava falando sobre de como a gente vai estabelecer, né, um relacionamento interpessoal com o público masculino, mas eu acho que você trouxe muito disso, né? Pediram para a gente falar da melhor maneira de lidar com os problemas no trabalho, não levando os problemas para o lado pessoal, e sim usando as estratégias apresentadas de relacionamento interpessoal. Quer falar, Raquel, essa? Eu acho, inclusive, que você já respondeu quando você... Também. Né? Eu acho que é muito importante a gente conhecer os nossos limites E colocá-los, né? Ter autonomia para impor o que cabe, o que não cabe, o que me incomoda, né? Não só no trabalho, em todo relacionamento, né? No nosso relacionamento pessoal, com a família, com os amigos, né? E muito importante, quando a gente se conhece e consegue identificar o que nos incomoda, o que tira a nossa energia, a gente consegue ponderar, pautar e dali para frente estabelecer algumas ações para mudar esse relacionamento. Eu falo que a gente conhecer, né, Poliane, nos respeitarmos e respeitarmos o próximo, isso é muito importante. Muito importante. Quando você trouxe a fala, né, de o que nós vamos deixar, né, para os nossos filhos, toda essa evolução que estamos tendo, que os nossos filhos acho que vão ser maiores ainda, né, me fez lembrar uma fala do Cortella, do exemplo que nós somos para os próximos, né, e como que o exemplo arrasta. Então, assim, não é qual mundo que vamos deixar para os nossos filhos, mas quais os filhos que vamos deixar para esse mundo, que eu acho que é uma reflexão muito importante para a gente.
Pediram para citar como exemplo, né, ferramentas para melhorar a interação com os colegas de trabalho. Posso ir, Paulinho? Pode. Vou e você me complementa. Eu acho que a questão do diálogo, né? Eu gosto muito de um termo que é tratar com respeito e sem melindre. Né? Uma das perguntas anteriores estava relacionada à questão, né, da mulher no ambiente de trabalho. O nosso ambiente ele é majoritariamente um ambiente masculino e a gente vivencia muito isso. Mas quando existe a questão do respeito, né, todas as outras coisas elas acabam fluindo, né, de uma forma muito tranquila, de uma forma muito natural. Né? Todos nós precisamos alinhar, né? Acho que nivelar expectativas, Lu, é essencial. Alinhar expectativas é essencial, né? Aquela questão do combinado não sai caro nem barato. Né? Então, a partir do momento que nós estamos alinhados, a partir do momento que nós temos um nivelamento daquilo que se espera, acho que fica tudo mais fácil. E o respeito, ele é essencial. Uma ferramenta que eu considero muito importante é a comunicação assertiva, né, gente? É a gente entender que comunicar passa por a gente falar. Às vezes a gente acha que comunicar é só a gente falar, né? E comunicar, na verdade, é a gente falar e fazer o cheque se a pessoa entendeu o que a gente quis dizer, né? A comunicação, ela é completa quando a gente faz isso, quando a gente tem certeza de que o outro entendeu o que eu quis falar. Porque daí você não cria ruídos na comunicação que atrapalham esse convívio, essa interação social, né? Escutar é muito importante, é uma dificuldade que o ser humano tem, né? Se despir de preconceitos, de pré-julgamentos, né? Tentar ir limpo para uma conversa, para uma interação, né? Isso ajuda bastante. Raquel, quais são os reflexos em nossa vida pessoal quando não estamos bem na dimensão social? Eu acho que vai ficar uma pergunta um pouquinho redundante de tudo que nós falamos, né? Aqui, né? Da primeira pergunta, mas eu acho que ela vai ser, acho que frisar vai ser sempre importante para nós, né? Lu, com certeza. Acho que foi a primeira pergunta que a gente fez, que fizeram, tem um pouco a ver com essa de agora, né? E a minha resposta foi da questão de haver o desequilíbrio. Né? E uma vez que há desequilíbrio, a gente vai acabar pesando mais em algumas áreas em detrimento de outras. Né? As outras dimensões em saúde da nossa vida, elas vão acabar sofrendo um impacto maior. Né? E aí eu usei a palavra um caos, né? Porque quando eu tenho esse desequilíbrio, quando eu tenho esse desajuste, né, a impressão, a percepção que eu tenho é, de fato, de vivenciar um caos, porque a gente precisa gerir vários processos pessoais e profissionais ao mesmo tempo. Então, trazer este equilíbrio é essencial para que a gente tenha menor desconforto nas nossas outras dimensões em saúde. Agora eu vou para vocês duas, tá? Qual que é a visão de vocês, né, de como que os comportamentos da cultura influenciam na nossa vida de saúde social? Eu estou repetindo, acho que é uma pergunta que nós já respondemos também, né? Mas assim, pensando que estamos no mês da mulher, também foi falado, quais são as influências dos vários papéis da mulher que ocupa em sua saúde social? Eu acho que é muito importante a gente voltar, né, para esse olhar aí da mulher que ocupa vários papéis na saúde social, qual que é o comprometimento que a gente tem conosco mesmo. Luana, eu acho que assim, como nós falamos, né? Infelizmente, né, por questões culturais e históricas, a gente ainda vive numa sociedade patriarcal e que pensa que a mulher culturalmente deve assumir os muitos papéis, né? Nós somos filhas, somos mães, somos esposas, somos trabalhadoras, muitas de nós são provedoras do lar, temos maior responsabilidade na gestão da vida familiar e na educação dos filhos, né? Isso é a cultura que está arraigada aí na nossa criação e na nossa sociedade, né? Então, a gente hoje vive a sociedade da alta performance, então a gente se cobra muito por ter sucesso em todas as áreas da nossa vida, e isso é muito arriscado, porque isso pode trazer o descontentamento, cansaço, ansiedade e trazer um impacto muito forte aí nos relacionamentos, tanto no relacionamento
amoroso, quanto no relacionamento familiar, no trabalho, né? Então, o que eu acredito é que dividir as tarefas é muito importante, né? Deixar claro quais são os seus limites, quais são os limites do outro, né? E, assim, entender que quando a gente divide responsabilidade, a gente não está fazendo nenhum favor, né? A responsabilidade, ela, por exemplo, dos filhos, é dos dois, né? A gente precisa procurar pensar essa vida em conjunto, né? E não pensar sozinho. Eu acho que a Raquel deu muitas dicas aqui. A gente poderia fazer uma ampla discussão sobre carga mental, né? Sobre sobrecarga mental materna da mulher, né? Eu acho que isso aí é tema até para outra live, talvez, viu, Luana? Mas, assim, eu, Pauliane, tento, na medida do possível, separar algum tempo o meu bebê, que não é mais bebê, né, gente? Meu filho tem 3 anos, então agora já está começando a ficar um pouco menos trabalhoso, né? Já está agora, ele já está bem mais independente e tudo. Então, me possibilita reservar alguns momentos para investir em coisas pequenas, né? Eu vou citar uma coisa muito pequena, mas que me traz uma grande satisfação. Eu gosto muito de fazer as minhas unhas toda semana. E é um momento que eu aproveito para esparecer, para conversar, para falar sobre assuntos, né, variados, né? Eu gosto bastante também de assistir séries, então separo algumas, vou vendo em doses muito homeopáticas, né? São momentos que eu faço uma higiene mental e coloco uma paz, uma pausa na correria do dia a dia, né? Poliana, você trouxe para a gente, né, o exemplo aí do seu dia a dia, da sua correria, da sua experiência no mundo industrial, na indústria, né? E aí veio uma pergunta de como que você consegue gerir hoje todos os seus papéis e não prejudicar a sua saúde social? Olha, gente, nem todo dia eu consigo gerir, mas acho que na maioria deles, sim. Tem dias que não, e ok, né? É sobre isso, tá? Né? Acho que todos nós vamos aí sempre tentando, né? E se a gente for pensar, o dia deveria ter que ter mais de 24 horas. Mas é assim, organizando a rotina, né? A minha rotina de trabalho, a rotina da casa, a rotina da criança, né? Tendo uma rede de apoio. Durante a pandemia, os meus pais moraram longe de mim, moraram a 500 quilômetros de mim. Então, fiquei sem nenhuma rede de apoio. A pandemia não acabou, é óbvio, mas eles voltaram a morar aqui na região tem 5 meses e estão vacinados, a gente está vacinado. Então, nós ficamos durante a pandemia 10 meses sem ter contato físico, presencial, né? Mantivemos a interação social pelo FaceTime, né, pelos vídeos, mas assim, ter rede de apoio, identificar uma rede de apoio, que não necessariamente precisa ser os pais, é muito importante, né? Uma amiga, uma tia, eu acho que isso traz uma segurança emocional e social para a gente muito forte. E eu acho que é isso, é pensar compartimentado e organizar a rotina. Isso que eu acho que me ajuda muito a manter todos os pratinhos girando. Isso mesmo. Teve uma pergunta que assim, ela está direcionada assim, como encarar o gestor que ainda tem posturas machistas na empresa? Mas eu acho que a gente pode, né, a gente entende que essa postura machista ela não vem só de gestor, a pergunta está direcionada para o gestor, mas no ambiente como um todo. Né? Como que vocês podem dar alguns exemplos de como que a gente pode estar sobressaindo sobre isso? Quer falar, Raquel? Posso falar também, mas acho importante você trazer, né, nesse ambiente mais industrial que você está, mas as vivências em que eu já tive em relação a isso foi com posicionamento, né, com respeito, mas me posicionando de forma a transmitir, né, e exigir que o respeito ele fosse mútuo. Então, acho que o posicionamento, né, que ele independe de gênero, né, mas a forma de se tratar, ela nunca ela tem que ter uma relação. Então, para mim, Lu, e dos momentos em que eu já vivenciei, foi posicionamento. Então, o posicionamento no demonstrar que não foi legal o descontentamento, né? Eu acho que a gente tem vivenciado, né, nos últimos anos, um momento muito importante, né, um marco
muito importante na empresa com a questão dos fortalecimentos dos comportamentos da cultura, né, sendo transparente, né, solicitando que essa transparência ela seja mútua. Então, esse posicionamento, além de ser a minha prática, tem sido aquilo que eu tenho vivenciado e que tem me trazido resultados positivos nesse sentido. Então, com posicionamento, eu consegui enfrentar a situação de uma forma tranquila, de uma forma amena, e o outro lado entendeu o limite que precisava ser estabelecido e que precisava haver um exercício, né, de como o outro se posiciona. A gente tem muito viés inconsciente, então, às vezes, é uma fala, né, mal colocada, que vai trazer, então, acho importante a gente exercitar também, às vezes, que eu vivenciei, exercitar a abertura, procurar a pessoa, levar a reflexão, né? Eu sempre tento falar, não trazer, eu não gostei, né, do que você fez, né? Que eu entendo que isso soa de uma forma mais agressiva, mas eu sempre tento colocar como a situação fez com que eu me sentisse, né? E aí, me posicionando dessa forma, eu tenho tido mais sucesso do que do contrário, até porque eu não me recordo de vezes que eu tentei fazer diferente disso. Então, eu tenho feito dessa forma. Então, eu acredito muito nesse tipo de abordagem, tá, Raquel? Mas eu também entendo que muitas mulheres têm dificuldade de se posicionar ou não têm abertura para se posicionar dessa maneira, né? Então, assim, dentro disso, eu acho que a empresa dispõe de canais, né, para que a pessoa busque ajuda, e isso é uma ferramenta que deve ser utilizada caso esse posicionamento, essa abertura de dizer como se sentiu, como gostaria que fosse, mostrar para a pessoa que aquilo foi uma atitude machista, né? Não funcionar, né? A gente quer que funcione esse tipo de abordagem. Não funcionar, a empresa dispõe de canais para apoio a esse tipo de solução, para buscar ajuda, viu? Sim, concordo. Acho que a gente tem que buscar ajuda. A gente não pode só deixar a situação que ela perdure ou que ela, né, vá acontecendo por diversas vezes. Tivemos vários elogios, tá? Parabéns a vocês duas pela belíssima explanação, pela clareza, né, das informações que vocês dispuseram conosco aqui. Eu acho que, assim, realmente foi muito bacana, está sendo, né, muito bacana. A Joinar trouxe só elogios, né, para esse momento, elogiando, trazendo para vocês como feras participando, então isso é muito bacana. O Wellington, para você, Raquel, que prazer ter você como partner, excelentes provocações e reflexões para a nossa evolução. Então, assim, meninas, realmente é um momento ímpar para a gente hoje. Tem um QR Code, tá, na tela para vocês, para poder estar baixando o planner, né? Vocês têm acesso a ele também, como a gente mencionou, no site da Aberta Saúde. Os nossos canais de comunicação têm compartilhado também. Vamos dar um tempinho aí só para vocês baixarem. Vamos pedir vocês também para participar conosco da nossa pesquisa de satisfação. Já é o segundo QR Code, né, para apontar aí a câmera do dispositivo de vocês. A satisfação, essa pesquisa de satisfação para a gente é muito importante, até para que a gente possa, né, trazer melhorias nas nossas próximas lives. Nós tivemos a pergunta com relação à gravação da live, né? A nossa live, ela está gravada, ela vai ser disponibilizada para todos vocês por e-mail, tá? Vamos disponibilizar também uma cartilha de dicas de relacionamentos interpessoal. Queria agradecer, né, a todos, agradecer a Pauliane e a Raquel pela oportunidade de estar aqui com vocês no dia de hoje. Obrigada, Lu. Obrigada, Pauli. Obrigada, Lu. Obrigada, Raquel. Uma satisfação enorme, viu?
Um abraço para todo mundo e um bom restinho de semana, um bom fim de semana. Um abraço, pessoal. Obrigada. Meninos, no mês de abril, né, nós vamos ter uma live